Deus esperou em nós. Foi Ele quem começou. Esperou que o último dos pecadores, o mais ínfimo dos pecadores, pelo menos trabalhasse um pouco pela sua salvação. Por pouco, por mais pobremente que fosse, que Ele se ocupasse um pouco. Ele esperou em nós. E verdade seja dita, nós não esperamos nele. Deus depositou a sua esperança, a sua pobre esperança em cada um de nós, no mais ínfimo dos pecadores. Verdade seja dita que nós ínfimos, que nós pecadores, iríamos depositar a nossa esperança nele? Deus confiou-nos o seu Filho e, ai de nós, confiou-nos também a nossa salvação, o cuidado da nossa salvação. Ele fez depender de nós e do seu Filho a nossa salvação e a nossa própria esperança, e a nós resta-nos depositar nele a nossa esperança. Mistério dos mistérios, sobrepondo-se a todos os mistérios, Ele depositou nas nossas mãos, nas nossas frágeis mãos, a sua esperança eterna. Nas nossas mãos passageiras, nas nossas mãos pecadoras. E nós pecadores, a nós só nos resta, portanto, depositar a nossa frágil esperança nas suas mãos eternas. A palavra de Deus não é nenhum novelo emaranhado, é um belo fio de lã que se novela ao redor de um fuso, e tal como Ele nos falou, assim nós devemos escutá-lo. Tal como Ele falou a Moisés, tal como Ele nos falou através de Jesus, tal como Ele nos falou a nós, assim devemos escutá-lo. É preciso entender tudo ao pé da letra, meu filho. Deus aguardou, Deus esperou por Ele, Deus que é tudo, dignou-se esperar por Ele, esse pecador, esse nada. Por nós. Ele foi ao ponto, dignou-se ao ponto de esperar, de aguardar por esse miserável pecador. Tal é a força de vida da esperança, meu filho. A força de vida, a promessa, a vida, a força de vida e de promessa que brota no coração da esperança e jorra da própria penitência, da tão rasteira penitência, como a única força de seiva no coração de um carvalho. Somos todos filhos de Deus, meu filho, igualmente. Todos em pé de igualdade. Um homem tinha 2 filhos. De todas as palavras de Deus, é esta a que desperta o eco mais profundo. O mais antigo, o mais velho, o mais novo. Fiel e infiel, conhecido e desconhecido, um lugar único do eco, o único que o pecador jamais conseguiu calar no seu coração. Quando esta palavra morde o coração, fiel ou infiel, não existe volúpia que possa apagar a sua dentada. Tão forte é esta palavra, ela acompanha-nos, segue-nos como um cão. Pode ser batida, mas ela não desiste, como um cão maltratado que regressa sempre, permanece fiel e volta sempre como um cão fiel. Podemos pontapeá-la, dar-lhe com um pau, ela será fiel, de uma fidelidade única, e acompanhará o homem nos seus maiores sucessos. É ela que ensina que nem tudo está perdido. Não entra na vontade de Deus que se perca um único dos seus filhos. É um cão fiel, que morde e que lambe, e assim dá a demonstrar o coração inconstante. Quando o pecador se afasta de Deus, meu filho, à medida que se afasta, à medida que se embranha nos países perdidos, à medida que se perde, atira para as margens do caminho, para as silvas e pedras, como inúteis e embaraçantes, os bens mais preciosos, os mais sagrados bens, a palavra de Deus, os mais puros tesouros. Mas há uma palavra de Deus que Ele nunca deita fora, sobre a qual não há homem que não tenha chorado tantas vezes, sobre a qual, em virtude da qual, pela qual Ele é igual aos outros e por isso chora. É um tesouro de Deus. Quando o pecador se afasta entre as trevas, cada vez maiores, quando as trevas aumentam e lhe velam os olhos, existe um tesouro de Deus que Ele nunca lançará às silvas do caminho, porque é um mistério que o segue, uma palavra que o segue no maior afastamento, que não tem necessidade que Ele se ocupe dela, que Ele a leve consigo. É ela quem se ocupa de nós e faz com que a levemos.
É ela que caminha, é ela a palavra que seguimos, é ela o tesouro que nos acompanha. As outras palavras de Deus não ousam acompanhar o homem nos seus maiores excessos. Mas esta não tem vergonha. Agarra no homem pelo coração com a força que ela quer e não o larga. Ela não tem medo. Ela não tem vergonha. E para mais longe que vai esse homem que se perde em qualquer país, em qualquer lugar obscuro, distante do lar, distante do coração, sejam quais forem as trevas em que mergulhou, as trevas que lhe velam o olhar, há sempre uma luz que zela, uma chama que brilha, um ponto de luz, há sempre uma luz alerta que não se ocultará, há sempre uma lâmpada, há sempre um ponto doloroso que não cala. Um homem tinha 2 filhos, um ponto que ele conhece bem, numa falsa quietude, um ponto de inquietação, um ponto de esperança. Todas as outras palavras de Deus são púdicas, não ousam acompanhar o homem nas infâmias do pecado, não entram sem mais nem menos no coração, nas infâmias do coração, mas esta não se envergonha, é destemida, uma irmãzinha dos pobres que não teme abeirar-se de um doente ou de um pobre e chega mesmo ao ponto de enfrentar o pecador dizendo-lhe: onde tu fores eu irei contigo e tu vais ver, comigo não vais ter paz, não te deixarei em paz. É verdade, e ele sabe-o. No fundo ele gosta daquela que o persegue. E tudo se desenrola de uma maneira discreta. Porque no fundo da sua infâmia e do seu pecado, ele prefere mais não ter paz. Isso sossega-o. Um lugar doloroso permanece, um lugar no pensamento, um lugar de inquietação, um despontar para a esperança, uma pequena luz que não se extingue, e é a terceira parábola, a terceira palavra da esperança. Um homem tinha 2 filhos. Havia uma grande procissão. À cabeça as 3 similitudes avançavam. A fé, diz Deus, não tem nada de especial. Toda a gente acredita. E eu bem gostaria de ver se fosse de outra maneira. Sim, gostava de saber o que faria o homem para não acreditar. Como é que ele se arranjava? Eu esplendo de tal modo na minha criação, nas profundas do mar, nos abismos salgados, nas profundezas tenebrosas, nos relâmpagos do céu tempestuoso, quando o céu está profundamente carregado e mais parece rasgar-se em zigue-zague de luz, no estrondo do trovão, que é um rasgão no céu, e no rolar do trovão longínquo, no rolar repetido de um trovão, e nesses dias tão belos, quando não há mais pequena brisa, em maio. Chovem os dias maus, sem pressa, sem cansaço, hora após hora, dia após dia. Chovem os dias maus. E de toda essa água que se solta do céu, de um céu que eles achariam mau, e de toda essa água que desliza pela terra, de toda essa chuva oblíqua, outras criariam pântanos, lugares de febres, habitados por animais enfermiços, surge essa minha terra, uma terra fértil e bem cultivada, bem tratada, essa boa terra de almas, bem cultivada pelo meu filho há séculos e séculos, que recolhe toda essa água que cai, e maravilha, dela não resultam pântanos, nem lamaçais, nem lodo, nem algas, nem escolopendras, nem mesmo plantas bizarras. A maravilha é esta mesma água que eles recolhem sem cuidados. Porque maravilha é desta mesma água que eles fazem jorrar a fonte. É esta mesma água que corre rente aos prados. É a mesma água sã que sobe nos caules de trigo para o pão. É esta mesma água sã que sobe das videiras para o vinho. É a mesma água sã que sobe em tudo o que desabrocha. É a água da lei. Essa água recolhida, sã, purificada, que dá a volta ao mundo, que regressa, restaura, percorre a minha criação. É essa mesma água recolhida que renasce, que se torna fonte. Essa nova fonte, esse brotar jovem, fonte e restauração da esperança. Por que é que essa fonte da esperança corre eternamente?
Que fonte é essa eterna, que corre eternamente, eternamente jovem, eternamente pura, eternamente fresca, eternamente corrente, eternamente viva? Onde é que essa criança vai buscar tanta água pura, tanta água clara, tanto jorrar, tanta nascença? É ela que se cria. E como? Não, diz Deus, só eu posso criar. Então onde se encontra tanta água? Porque se essa fonte não cessa, se essa fonte é eterna e eternamente fonte, deve haver um segredo nisso, um mistério, para que essa fonte eterna não se confunda com as águas pesadas, com as espessas chuvas de outono, para que ela eternamente não se esgote com os ardentes ardores de julho. Oh, gente boa, diz Deus, nada de mal existe. O seu mistério não tem nada de estranho e o seu segredo é simples. Se era com a água pura que ela queria cristalizar, que ela queria criar nascentes puras, nascentes de água pura, ela jamais encontraria que bastassem toda a minha criação, porque não há muita. E com as águas más, ela cria nascentes de água pura, e é por isso que ela nunca faltará. É também por isso que ela é a esperança. Mas como trabalha ela para conseguir água pura de água má, água jovem da água velha, dias novos dos dias velhos, água nova da água usada, nascentes da água parada, almas frescas de almas envelhecidas, fontes de uma alma velha, água fresca da água morna. Infeliz daquele que é morno, manhãs jovens de noites velhas, almas límpidas de almas transtornadas, almas límpidas de águas turvas, almas crianças de almas já usadas, almas nascentes de almas crepusculares, almas correntes de almas estagnadas. Como conseguiu ela? Como é que ela trabalhou? Isso, meus filhos, é meu segredo. Porque eu sou o seu pai. Almas novas de almas que já serviram, dias novos de dias que já se foram, almas transparentes de almas perturbadas, almas de levante de almas do poente, dias transparentes de dias nebulosos. Se com dias transparentes ela conseguisse dias transparentes, se com almas com água clara ela criasse nascentes, se com água clara obtivesse água clara, se com almas puras obtivesse almas puras, meus filhos, isso pouco valia. Toda a gente consegue fazer igual e não haveria segredo. Mas é com água suja, com água envelhecida, com água conspurcada, mas é de uma alma impura que ela obtém uma alma pura. E isso é o mais belo segredo que existe no jardim do mundo. Se ela fizesse água pura com água pura, sabia muito bem o que fazia, e não era grande coisa. Se com água pura ela conseguisse fazer brotar uma fonte de água pura, falharia. Ela não é tola, ela sabe bem que falharia. Mas é das águas más que ela obtém uma fonte eterna. Ela sabe bem que nunca falhará. A nascente eterna é uma graça. E ela sabe bem que jamais falhará. E é preciso que a minha graça seja muito grande. É de uma água má que ela obtém as nascentes. Por isso ela não falhará. Nas suas nascentes perfeitamente puras, é do dia impuro que obtém o dia puro. E ela não falhará. É da alma impura que ela obtém a alma pura. Ela jamais falhará. Havia então uma grande procissão. Era a procissão do corpo de Deus. Levava-se o Santíssimo Sacramento. À cabeça seguiam as 3 teologais. Olhai, disse Deus, olhai essa pequena, vede como ela caminha. Olha para mim a vê-la. As 2 outras, caminham como gente adulta. As suas irmãs mais velhas sabem bem onde estão. São criaturas decentes, sabem que vão em procissão, sobretudo na procissão do corpo de Deus. Transporta-se o Santíssimo. Elas sabem o que é uma procissão e que vão na procissão, à cabeça da procissão. Vão na procissão, bem comportadas, caminham como pessoas adultas, sérias, sempre um pouco fatigadas, mas ela nunca se cansa. Olhai um pouco, vede como ela caminha. Anda para trás e para diante.
Corre como um cachorrinho, não para, vai e volta, faz o caminho uma data de vezes, diverte-se com as grinaldas do cortejo, brinca com as folhas e flores, esquecendo-se de que são decorações sagradas. Gostaria de saltar por cima da folhagem. São ramos verdes, colhidos verdes, espalhados pelo caminho. Não houve nada, não sabe respeitar os responsórios. O que ela queria saber era andar sem parar, sempre em frente, saltar, bailar. Sente-se tão feliz. Olha essa menina, diz Deus, vê-te como ela caminha. Ela era capaz de saltar à corda numa procissão. Ela era capaz de correr, de caminhar a saltar à corda por uma simples aposta. De tal modo é feliz, a única das três. E de tal modo se sente segura de nunca se cansar. As crianças gostam de caminhar tal qual os cães. Aliás, brincam tal e qual como os cães. Quando um cachorro se passeia com os donos, vai e vem, torna a ir e a voltar. Vai à frente e volta atrás. Faz o caminho vezes sem conta. No fundo, ele não vai a nenhum lado. São os donos que vão ao lugar certo. Ele não vai a lado nenhum. O que lhe interessa é simplesmente o caminho. Assim são as crianças. Quando fazeis uma compra com os vossos filhos, ou ides à missa, ou então às vésperas com os vossos filhos, ou entre missa e vésperas, quando passeais com os vossos filhos, vede como eles trotam à vossa frente como cachorrinhos, avançam e recuam, vão e vêm, brincam, saltitam, fazem vezes sem conta o mesmo trajeto. Na verdade, eles não vão a lugar nenhum. Isso não lhes interessa. Só as pessoas grandes vão a um lugar determinado. As grandes pessoas, a fé, a caridade. Os pais é que vão a um lugar determinado, à missa, às vésperas, ao rio ou à floresta, aos campos, ao bosque, ao trabalho, que se esforçam, que trabalham para ir a um lugar determinado, ou mesmo passear a um lugar determinado. Mas às crianças o que lhe interessa é o caminho em si, ir e vir e saltar, de usar o caminho com as suas próprias pernas, de nunca se cansarem, sentir as pernas moverem-se. Elas bebem o caminho, têm sede do caminho, não se fartam do caminho. São mais fortes que o caminho, são mais fortes que o cansaço. Nunca se fartam. Assim é a esperança. Correm mais depressa que o caminho. Não vão nem correm para chegar, chegam para correr, chegam para ir. Assim é a esperança. Não controlam os seus passos, isso não lhes vem à cabeça, controlar seja o que for. São as pessoas grandes que controlam, coitadas delas. Mas a jovem esperança não controla nada. São os pais que se controlam. Triste virtude a sua, o de fazer disso uma virtude. A isso são forçados. Por mais sólida que seja a fé, minha filha, firme como uma rocha, ela vê-se forçada a controlar-se. Por mais ardente que seja a caridade, minha filha, crepitante como um belo fogo de lenha que aquece o pobre à lareira, o pobre, a criança e o que morre de fome, ela é forçada a controlar-se. Só a criança, a esperança, é a única que não controla nada, não controla os seus passos, a irrequieta, nem controla os nossos, como não controla as flores, as folhas nas grandes procissões, nem as rosas de França, os belos lírios de França, de caule que não se quebra. E assim na pequena, na longa procissão, na dura procissão da vida, ela não controla nada, nem os seus passos, nem os nossos. Na vulgar, na cinzenta, na comum procissão de todos os dias. Nem todos os dias são dia de corpo de Deus. Ela não controla os seus passos e como ela nos trata, como se trata a si própria, também não controla os nossos passos. Não se controla a ela nem a ninguém. Obriga-nos a recomeçar dezenas de vezes a mesma coisa ou ir dezenas de vezes pelo mesmo caminho e que é normalmente o caminho da decepção terrena. Mas para ela é igual. Ela é como uma criança. Ela é uma criança. Pouco lhe importa obrigar a gente adulta a fazer o caminho. A sabedoria terrestre não é assunto dela. Ela não calcula como nós calculamos. Calcula ou nem o calcula. Ela faz as contas tal qual uma criança, com alguém que tem a vida toda à sua frente e pouco lhe importa se nos obriga a caminhar. Acha que somos todos iguais a ela. Não tem em conta as nossas inquietações, os nossos trabalhos. Limita-se a contar. Acha que temos como ela a vida toda à nossa frente. Como ela se engana. Como ela tem razão.
porque não temos a vida toda à nossa frente. A única que conta, a vida eterna.